Nossa pesquisa sobre o arquiteto Carlos Bratic, carinhosamente chamado pelo grupo de Carlinhos. No Brasil, a arquitetura era caracterizada pela cópia da arquitetura europeia e pelo seu desenvolvimento tardio em relação aos países desenvolvidos. Na década de 70, o modernismo perdeu força. Na década seguinte, houve um período de debates que causaram um sentimento antimoderno em alguns arquitetos brasileiros. Nesse período, Carlos Bratic se inseriu no mundo arquitetônico. Carlos Bratic é um arquiteto paulistano nascido no dia 20 de outubro de 1942. Formou-se pela Mackenzie em 1967 e se pós-graduou na FAUSP em 1969. É filho do arquiteto e engenheiro Oswaldo Arthur Bratic, um dos grandes nomes da arquitetura paulista, e irmão do também arquiteto Roberto Bratic, um dos donos da construtora Bratic College. Sendo assim, pode-se dizer que Carlos sempre esteve cercado pela arquitetura. Foi professor na Faculdade de Arquitetura Mackenzie e Belas Artes, vice-presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil e com escritório desde 1968, conta com projetos no Brasil, Estados Unidos, Uruguai, México e Israel, além de ter recebido vários prêmios ao longo de sua carreira. Em entrevistas, Brad comenta que seu pai notou seus traços de desenho logo cedo e que o incentivou a investir nessa área, pois foi desse modo que ele havia engrenado na carreira arquitetônica, através do dom do desenho. A ideologia que Bratic segue é que a casa é um lugar de refúgio, o que se destaca em suas explicações sobre inverter a típica casa sobrado para priorizar o silêncio na casa. Essa é mais uma das heranças de seu pai. Por vir de uma família com muitos arquitetos, Bratic manteve certa resistência em seguir o mesmo destino. Sonhava em ser artista plástico e assim decidiu que cursaria Belas Artes. Porém, passou por uma situação complicada, quando o Merchant encomendou e vendeu alguns de seus quadros e não lhe deu o dinheiro. A partir desse acontecimento, Carlos decidiu cursar um preparatório para a Faculdade de Arquitetura, para então descobrir se era a profissão certa para ele. Bratic chegou a trabalhar como artista plástico, nos seus desenhos ficam evidentes essa ligação às artes plásticas ainda hoje. Participou de muitas exposições, individuais e coletivas, mas a arquitetura acabou tomando-lhe muito do seu tempo. O arquiteto é bastante conhecido pelos seus mais de 60 projetos em que fez em torno da Avenida Luiz Carlos Berrini, pela sua experimentação formal e técnica e por pertencer a uma geração que contestava os dogmas da arquitetura moderna, fazendo parte de um grupo que foi chamado de Os Não Alinhados. Em entrevista à revista Projeto Design, conta que o grupo surgiu através das ações de Vicente Wissenbach com o intuito de criar uma edição especial de 10 anos da revista sobre a produção dos anos 70. Mas a grande maioria das obras apresentadas foram concebidas na década de 1960 ou até mesmo antes. O grupo visava uma arquitetura livre dos padrões da escola paulista, do estilo internacional, ou seja, do modernismo arquitetônico em geral. Propunham que cada arquiteto desenvolvesse sua própria língua e não houvesse o preconceito no uso dos materiais. Assim Bratic afirma, divergíamos muito, mas um ponto nos identificava, éramos antidogmáticos. E parte desta ideologia ao ser um dos primeiros arquitetos brasileiros a usar painéis de alumínio na construção de grandes edifícios. Era através destas ideologias que Bratic dava início à sua produção mais significativa, que visava a praticidade e economia. Em 1975, junto a seu irmão Roberto Bratic e seu primo Francisco Coletti, arquitetos e fundadores da construtora Bratic Coletti, Carlos Bratic desenvolveu um dos seus projetos mais significantes, que fora a grande produção de edifícios de escritório ao longo da Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini. Com financiamento de capital privado, os três arquitetos adquiriram terrenos muito baratos, em zonas de bom sistema viário, fácil acesso, com possibilidade de expansão e proximidade de bairros residenciais. Ou seja, não haviam grandes construções nas redondezas, para realizar uma gama de projetos que influenciaria diretamente na cidade, tornando a avenida um dos mais marcantes cartões postais da cidade. Bratic declara: sentíamos-nos diante de um panorama totalmente sem referenciais construtivos que nos ativessem a estereótipos. Podíamos partir para quaisquer soluções arquitetônicas que progressivamente iriam criando padrões de linguagem. Bratic foi responsável por vários grandes projetos nos anos 1980 e 1990. O edifício do Banespa, da Praça da República, em São Paulo, é um desses.
O prédio do Banespa é caracterizado pelo uso de pilotis e pelos seus andares serem livres de pilares internos. A partir do 7º pavimento, inicia-se um coroamento que se repete inversamente ao escalonamento da obra. Outra obra de grande importância é o Plaza Centenário, que trata-se de um arranha-céu de 32 andares e 135 metros de altura, reconhecido pela sua alta tecnologia e design avançado. Assim como o edifício Banespa é todo revestido por vidros espelhados. Já no edifício Panambi, nota-se que o arquiteto optou por um projeto que permitisse a máxima flexibilidade da forma e do uso, marcando assim novas características do arquiteto. A residência Presidente Prudente foi projetada a partir do clima local da região, o que determinou o uso de elementos de proteção. O edifício Oswaldo Bratic é composto por 2 volumes principais ligados pelas torres de serviço e circulação vertical e separados por um vão destinado ao refeitório e salas de exposições. Ficha técnica da obra. Arquiteto Carlos Bratic. Localização: Rua Engenheiro Oscar Americano, em São Paulo. Ano: 1992. Materiais utilizados: concreto, aço, vidro e madeira. Cobertura: Pedro Segawa, diretor da Aluaço. A casa que Carlos Bracht projetou para morar nos anos 90 tem como decisão de partido a casa dentro da casa. O terreno foi comprado por um preço abaixo do mercado, pois está numa rua muito movimentada da capital paulista, a Rua Engenheiro Oscar Americano. O terreno encontra-se a 4 metros abaixo do nível da rua. A sala fica no nível da rua e os quartos no andar de baixo. Bratic disse que a ideia surgiu quando ele visitou uma ruína de um palácio pré-colombiano no Peru, chamado Puruchuco. Fica localizado perto de Lima, sobre um terreno desértico, de clima seco, onde nunca chove, apesar do tempo sempre nublado. Um grande muro de adobe, com cerca de 5 metros de altura, compõe um quadrado de mais ou menos 70 por 70 metros. As dependências foram construídas quase aleatórias, dentro desses muros. A sala fica em um canto, os dormitórios em outros, ou soltos no meio do quadrado, assim como os depósitos, cozinha e abrigo para serviçais. Para se mover de um cômodo a outro, se anda ao relento, cobertos por uma espécie de pau a pique, protegendo-os apenas do sol. Através desse modelo, o arquiteto tentou desenvolver diversos projetos, em alguns apenas em termos de plantas, em outros desvinculando a cobertura do resto da construção. Para solucionar os problemas sonoros, a parede da fachada foi construída em concreto na espessura de 20 centímetros e a cobertura adotou-se uma forma racional para a reflexão das ondas sonoras. Se visto por fora, o projeto traz predominantemente o uso da linha reta e racional, sem formas geométricas puras em sua composição. Esta impressão é dada devido à cobertura inovadora e diferenciada que Bratic escolheu. Mas se observarmos a planta baixa, é possível identificar a composição dos cômodos enquadrados, ou seja, ainda há dominância de linhas retas, mas estas são quebradas através da parede da sala de jantar, do quarto, do jardim e da piscina. Todas estas são curvilíneas. Portanto, pode-se dizer que Bratic projetou uma residência que impactou seu entorno, através da estrutura que influenciou diretamente na concepção de sua forma inovadora. Tendo em vista que o projeto se trata de uma residência, o arquiteto privilegiou áreas como os quartos do barulho do tráfego intenso, aproveitando-se da topografia irregular do terreno, posicionando-os abaixo do nível da rua, fugindo do movimento e ruído. Nas fachadas com insolação mais intensa, foram colocados cômodos molhados e piscina, além de serem protegidos por uma vasta vegetação. Esse jardim, assim, cobre os quartos, né? Uma parte dos quartos está aqui embaixo, né? E aqui tem uma vista bacana, né? Apesar dessa... Eu escolhi esse terreno, tá certo que está numa rua movimentada pra caramba, mas essa vista aqui eu achava muito gostosa. A forma dessa cobertura, né? Virada para a avenida, ela, de certa forma, ameniza o ruído, porque rebate o som, né, para cima. Então, lá dentro é silencioso.
recente que eu fechei aqui, instrumentárica, né? Os cortes são bem silenciosos também, porque estão abaixo da avenida. Né? Então, o som também não atrapalha muito aqui. Eu já fiz assim, né, muitos enganos na minha vida. Casas com quartos muito pequenos, salas muito grandes, né? Eu acho que tudo tem que ter uma proporcionalidade. Né? E o programa básico, né, para qualquer casa é muito simples e único. Né? Suas necessidades são dormir, habitar, comer, né, lavar sua roupa. Né? Não sai disso, né? Agora, o organograma de uma casa, vamos dizer, uma forma clássica, essa não é clássica, né? É o seguinte, é um triângulo. Você tem que passar da habitação para o serviço sem passar pela parte social. Né? E dos quartos também para a parte social, da parte social para o serviço. Isso eu aprendi na faculdade, tem que ser assim. Né? Mas meu pai não fazia, porque eu sou filho de arquiteto. Né? Sim. Meu pai não fazia desse jeito. Meu pai tocava a sala no meio, quarto para um lado, cozinha para o outro, e a empregada passava ali e tal. Né? Os urbanistas de plantão, eles querem eliminar os muros dos condomínios, mas cada vez mais você tem mais violência. Então, eu acho dificílimo uma coisa dessa. Né? Dá certo, as pessoas ficam segregadas dentro daqueles condomínios e tal, mas você está dentro de uma cidadela, na verdade. Né? Então, São Paulo acho que tem essa característica assim, de uma cidade mais fechada mesmo. Né? Acho que a casa é isso, é um ambiente também que você se sente seguro, de qualquer forma. Mesmo uma casa mais aberta do Rio de Janeiro, né? Você se sente seguro, é o teu ninho, você trabalha, volta, fica em casa. Hoje muita gente trabalha em casa, mas de certa forma é uma cidadelazinha que você tem, né, para proteger tua família, para você habitar, enfim. A arquitetura para mim é uma arte utilitária. Né? Ela é uma mistura da engenharia com artes plásticas, né? E tem essa parte tecnológica, científica, que você não pode fugir, né? Estrutura, enfim, materiais de construção, né? Como construir, né? Mas, por outro lado, também ela tem, né, vamos dizer, essa parte de engenharia, você tem a parte artística. Né? No projeto, uma grande cobertura metálica para sobre a habitação, cobertura que lembra uma asa delta e envelopa a casa com uma estrutura atirada a partir de um mastro central, que vence vãos de 16 por 16 metros sem pilares internos, o que proporcionou uma liberdade projetual ainda maior para o arquiteto. Esta cobertura foi uma grande novidade em relação às estruturas convencionais. Bratic passou anos à espera de uma solução técnica para o projeto. Após um estudo do período e compreensão da arquitetura no Brasil, podemos concluir que Carlos Bratic exerceu um papel fundamental para a transformação e evolução da linguagem arquitetônica individual nacional. Ele permitiu-se experimentar novas alternativas de criação e, junto a outros arquitetos, ousou criticar e apresentar uma nova possibilidade de produção. Com seu grande número de projetos e influência indispensável na formação da arquitetura dos anos 70 aos anos 90, ele se torna hoje referência aos jovens arquitetos, pela sua não identificação ao perfil de arquiteto comum de sua época, pela reformulação que ele fez no ramo arquitetônico. Pela sua carreira consagrada, ele recebe hoje título de ícone da arquitetura brasileira.